Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Brasil Jumbos. Pessoal, no vídeo de hoje, depois de muitos pedidos no Instagram, vamos estar falando sobre as arraias de água doce. Eu particularmente já tive várias aqui no meu aquário jumbo e vou estar dando muitas dicas para vocês de como criar, qual arraia comprar, enfim, é um vídeo completo para você que gosta de peixe. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí e bora começar nosso vídeo, que hoje o vídeo é top! No Brasil existem várias espécies de arraia de água doce, porém hoje vamos falar de apenas 5, que eu acredito serem as mais populares no aquarismo jumbo. Pessoal, guardem cada nome que eu falar aqui. Pode parecer difícil no início memorizar, pois são nomes relativamente difíceis de você guardar, mas é de suma importância que você guarde os nomes para saber diferenciar as arraias. A primeira arraia da nossa lista é a arraia Hystrix. Ela é confundida por muitos como arraia para os iniciantes, mas isso é uma grande mentira. Eles dizem que é para os iniciantes porque ela é a mais barata da nossa lista e é facilmente encontrada. Além disso, não cresce tanto. Logo, as pessoas acham que um aquarista novo tem que começar por ela, mas isso é uma mentira. A arraia Hystrix, apesar de ser barata e não crescer tanto, ela é muito sensível e muitos aquaristas se frustram ao criar arraias começando por uma Hystrix. Acham que é uma arraia resistente, uma arraia por ser mais barata, melhor, mas não, o barato sai caro. A arraia Hystrix tem muitos problemas de adaptação, muitas vezes ela simplesmente não aceita alimento no aquário e definha até morrer. Vamos falar de preço. Todos os preços que eu disser aqui são os preços baseados na minha região, ou seja, não é regra. A arraia Hystrix costuma vir na faixa de 80 a 250 reais. A segunda arraia da nossa lista é a arraia Motoro. É a minha arraia preferida, eu já tive 4 delas no aquário e tenho muitas informações para passar. Ela tem uma coloração linda, ela tem um porte bem interessante e o principal, é fácil na adaptação. Todas as minhas arraias Motoro tiveram uma adaptação excelente, elas aceitaram o alimento, elas se adaptaram ao novo espaço e rapidamente viveram muito bem. A terceira arraia da nossa lista é a arraia Falconeri. Pessoal, eu já tive algumas delas e eu posso dizer para vocês que é uma boa arraia para ser criada. Ela tem uma adaptação relativamente fácil, ela costuma aceitar vários tipos de alimento, assim como a Motoro, só que entre a Motoro e a Falconeri, a Motoro é melhor ainda, sabe? Ela se adapta melhor, no meu ponto de vista ela é mais bonita também que a Falconeri, mas a Falconeri também tem sua beleza. Se você cria uma arraia Falconeri, deixa nos comentários aí a sua experiência com elas. A faixa de preço de uma arraia Falconeri na minha região também varia de 150 a 350 reais. Ela muitas vezes vem junto com as arraias Motoro, pois vivem no mesmo ambiente. A quarta integrante da nossa lista é a arraia Henley, apreciada no mundo inteiro. Eu tenho vários amigos que criam ela e todos dizem a mesma coisa, possui uma ótima adaptação, uma excelente adaptação no aquário, aceita todos os tipos de alimento praticamente e é linda demais, né pessoal? Vocês podem ver nas cores aí, é uma arraia muito bonita. Não confunda ela com a próxima integrante da lista, já já vamos falar disso. Mas a arraia Henley normalmente é comprada, pois a próxima integrante é muito mais cara que ela. Vocês vão entender já já o porquê. A arraia Henley costuma estar no preço aqui na minha região entre 600 e 1.200 reais. Já a quinta e última arraia da nossa lista é a mais linda de todas, na minha opinião, e também uma das mais caras do mundo. É a arraia Leopold. Pessoal, apenas uma das diferenças da arraia Leopold para a Henley é que a Leopold, as bolinhas são completamente brancas e entram em contraste perfeito com o preto do resto do corpo. Então, a Leopold está no topo da nossa lista. Poucos aquaristas a possuem, pois é uma arraia relativamente cara, né? Na minha região, ela custa entre 1.200 e 2.000 reais. Mas eu já vi Leopolds aí de 2.500 reais. Existem várias variações de Leopold, como a Big Spot, como a Eclipse e muitos outros tipos. Então cada variação tem o seu preço e o que eu posso dizer sobre ela é que tem uma excelente adaptação no aquário também e todos os que criam elas
não reclamam de nada. É uma arraia incrível, uma arraia assim que eu tenho muita vontade de ter, eu nunca tive. É assim, é um sonho de consumo, né? Da mesma forma que todo aquarista quer ter um Maruanã Red ou um peixe assim mais valorizado, né? A arraia Leopold também faz parte desse sonho. Pessoal, o grande problema não é você comprar a arraia, mas adaptá-la no aquário. Por exemplo, a grande maioria das arraias que você vê à venda nas lojas são selvagens. É claro que existem as cotas que o IBAMA libera para você ter uma arraia legalizada, mas a grande verdade é que a maioria é tudo ilegal, tudo sem nota. É a realidade do Brasil, né? Fazer o quê? O problema disso é que muitas dessas arraias são coletadas de forma incorreta. Os pescadores usam anzóis comuns e a arraia engole esse anzol, fica presa. Em vez de eles tentarem tirar, que é praticamente impossível, eles simplesmente cortam a linha e colocam ela para venda assim mesmo. 2, 3 meses depois, ela vem a morrer definhada, porque ela não consegue comer. Às vezes você tem uma arraia no seu aquário que não quer comer, tem uma grande possibilidade dela ter um anzol no estômago. Isso não é algo incomum não, é muito comum. Eu tive uma arraia uma vez que ela não quis comer por nada. E eu fiquei com aquilo na cabeça e resolvi abrir ela e tinha um anzol desse tamanhozinho assim, ó, dentro do estômago dela. Isso antes de eu ter o canal Brasil Jumbos, era uma arraia Falconeri. E é muito comum isso acontecer, muito comum, devido a essa coleta irregular. O IBAMA tinha que aumentar a fiscalização e liberar mais cotas para a pessoa que quer ter uma arraia legalizada de forma correta possa ter. Infelizmente não está liberando, a gente não tem conseguido ter animais legalizados e o mercado negro vem crescendo à custa disso, né, para suprir essa demanda. Então cabe aí as leis serem melhoradas. Então o grande problema das arraias no aquário é a adaptação. E agora vamos falar de como escolher uma arraia ideal para o seu aquário. Pessoal, a principal dica que eu digo para vocês é a seguinte: você chega numa loja, a primeira coisa que você tem que olhar para uma arraia é se ela está comendo. Oferece alimento na hora. Se o lojista falar para você, não, ela está comendo, só que agora ela está cheia, não cai nessa conversa não, que eu já caí uma vez. Você tem que alimentar ela ali. E você tem que fazer isso pelo menos uma semana, 10 dias. Fica namorando o peixe ali na loja para poder ver o comportamento. Porque normalmente é um peixe caro, então você não pode gastar dinheiro à toa, né? Então, primeiro ponto, a arraia tem que estar comendo. Você tem que ver. Nem por vídeo você acredita. Você tem que ver ela comendo. De preferência, você tem que alimentar ela, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, que é uma arraia saudável. Ela está o tempo todo nadando pelo aquário. Se você olhar na loja, a arraia está muito parada, tem coisa errada aí. As arraias são peixes extremamente ativos. Uma característica disso é que ela sobe aqui no vidro do aquário o tempo inteiro. Se você chega na loja, a arraia está comendo e ela está subindo no vidro do aquário, passeando para lá e para cá no aquário, é um ótimo ponto que essa arraia está saudável. Então anota essa dica aí. E a terceira e última dica é, olha para as costas dela. Na região da pelvis ali, das costas mesmo, se tiver aparecendo os ossinhos perto da cauda, ela tá magra. E se ela tá magra, tem um motivo para ela tá magra, sabe? As arraias gordas, as arraias bem nutridas, saudáveis, esses ossinhos são praticamente cobertos, sabe? Pela própria gordura dela, enfim. É um peixe gordinho que tampa, como se fosse as costelas. Vamos falar assim, de uma maneira mais bruta, né? Então se você vê aqueles ossinhos ali no quadril da arraia aparecendo, ela tá magra. Então você tem que investigar o porquê dela tá magra, tá? Então essas são as 3 principais dicas na hora de adquirir uma arraia para o seu aquário.
Beleza, você comprou uma raia, levou para o aquário, e agora? Bom, primeiramente você já tem que deixar planejado todo o sistema, todo o setup. Questão de temperatura, questão de pH, amônia. Arraias são peixes relativamente sensíveis à amônia. Então você tem que ter um aquário estabilizado. Eu recomendo que você tenha arraia depois de 6 meses de montagem, por aí, porque é mais segurança de ter um sistema equilibrado. A arraia pede isso. Temperatura também sempre tropical. As arraias do Brasil, como no mundo inteiro, né, são de águas tropicais. Então, temperatura aí de 26, 28 graus é ideal. Outra coisa, a oxigenação é muito importante. Quanto maior a temperatura da água, menos oxigênio vai ser dissolvido. Então você tem que ter aeração, você tem que ter um sistema bem oxigenado. Muitas pessoas que têm várias arraias no aquário colocam compressores de ar para poder oxigenar a água, porque só o sample ou o canister não dá conta. Elas precisam de muito oxigênio, sabe? Então, qualidade da água, pH, elas sempre ficam entre ácido e neutro, sabe? O pH ideal aí 6.6, 6.8 para muitas dessas espécies. Se for uma raia amazônica, você pode descer um pouquinho para mais ácido, sabe? Então, fica essa dica para vocês aí. Questão de tamanho de aquário. Pessoal, antes de comprar a raia, você tem que saber o tamanho do aquário, o tamanho da espécie, o tamanho máximo que essa espécie pode chegar. Por exemplo, arraias, o ideal, né, o padrão conhecido, não que você seja proibido de fazer isso, mas o padrão conhecido para você ter uma arraia é um aquário de pelo menos 50 centímetros, 60 centímetros. O meu tem 50. Eu posso criar arraia nela? Posso. Só que, se for uma fêmea que cresce mais ainda que os machos, eu vou ter que me desfazer dela depois de um tempo. Então assim, se você quer ter uma medida mínima de largura para o aquário, para ter uma arraia, todas as espécies, mesmo Restrix, 60 centímetros de largura é uma medida interessante para você criar por um bom tempo, tá? Se você tem um aquário aí de 500, 600, 700 litros, opte por ter machos. Os machos crescem menos que as fêmeas. As fêmeas chegam quase ao dobro do tamanho, ou até mais do que o macho, sabe? Então, se você tiver os machos, você vai ter uma arraia relativamente menor, que você pode ter, às vezes, até lá para sempre no seu aquário. Outro problema também que muitas vezes acontece é ter casal de arraia no aquário. Galera, não dá muito certo não, sabe? Os machos ficam enchendo o saco das fêmeas, e da mesma forma que o tubarão reproduz, da mesma forma que o tubarão entra no período de acasalamento, o tubarão normalmente, o macho de tubarão morde a fêmea e prende ela para poder reproduzir. Os machos fazem a mesma coisa das arraias. Os machos costumam morder as fêmeas, bater nas fêmeas para tentar copular. E muitas das vezes ela acaba morrendo de estresse. Na natureza, ela consegue fugir quando os machos vêm. E ela só se deixa, né, copular quando ela está afim, né? Esse é o modo geral que a gente pode entender a história. No aquário ela não tem como fugir. Então imagina se tem 3 machos e uma fêmea. Ela vai tomar porrada ali até morrer de estresse. A arraia é muito sensível a estresse, tá? E é isso, pessoal. Isso é o básico do básico para você ter uma arraia, beleza? Um aquário ideal aí para você ter uma arraia motor aí, é pelo menos acima de 500 litros. Você pode criar ela em menor? Pode, mas você vai ter que se desfazer dela, então guarde essas dicas que são muito valiosas para você. Outra coisa muito interessante é que as arraias trocam de ferrão várias vezes ao ano. Eu estava colecionando, né? Eu tentei procurar aqui para mostrar no vídeo, mas eu não encontrei. As minhas arraias sempre trocavam de ferrão e eu guardava os ferrões, eles ficavam no substrato e eu pegava. Sim, é verdade, a arraia possui sim um ferrão venenoso, todas do mundo possuem isso, mas não significa que ela vai atacar você. Eu tratava das minhas arraias na mão, passava a mão nelas, é claro que elas confiavam em mim, já estava adaptado no aquário, então assim, relaxa, não precisa ter medo, ela não vai te ferroar, não é o terror do mundo a arraia, pode ficar tranquilo. Mas se você tentar pegar ela à força, é claro que ela vai tentar se defender. Então assim, fica tranquilo, a arraia não vai te ferroar, e se ferroar, você deve ter feito muita cagada ali para chegar nesse ponto. Porque eu não tenho nenhum amigo, olha que eu tenho muito amigo que cria arraia, nenhum amigo tomou ferroada. E também eu nunca tomei ferroada de arraia. E olha que eu já tive 5 ou 6 arraias aqui nessa montanha. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Elas trocam de ferrão o ano todo. Eu acho que, se não me engano, 3 ou 4 vezes a minha trocava. E é até legal para você ir guardando os ferrões, e quando vocês verem nascendo um outro ferrão, não se preocupem, é porque um ferrão vai crescendo e o outro cai, sabe? Então é muito comum essa troca de ferrão.
E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje com várias dicas sobre como você pode estar criando as arraias. São peixes incríveis. Eu queria que vocês deixassem nos comentários aí embaixo experiências que vocês têm com as arraias. Se você gostou desse vídeo, quer mais vídeos como esse, informativo, falando sobre peixe, bate-bola, deixa o like aí, ajuda demais. Tá, pessoal? Fiquem todos com Deus, acesse a nossa loja Brasil Jumbos, brasiljumbos.com.br, e se você gosta mesmo aqui do canal Brasil Jumbos, ó, segue a gente lá no Instagram, é @BrasilJumbos, não custa nada, você entra lá no Instagram, segue a gente, você vai estar lá vendo os stories que eu posto, informações muito importantes, e você vai estar ligado de tudo que ocorre aqui no canal, beleza? Deixem também sugestões de próximos vídeos, fiquem todos com Deus e aquarismo juntos sempre! Valeu, galera!